Muito bem, pessoal. Então seja muito bem-vindo para mais uma temporada aqui do nosso Conversa Bíblica, onde nós estamos aqui conversando, batendo esse papo sobre a palavra de Deus. Nessa temporada nós estamos com um tópico novo, que é um tópico que a gente tem certeza que vai abençoar muito a vida de todos vocês. Nós vamos falar sobre temperamentos, os tipos de temperamentos, o colérico, o fleumático. Você vai conhecer os modelos e nós vamos utilizar personagens bíblicos para ilustrar. Se você estivesse na Bíblia, por exemplo, qual seria o seu. Quem seria você? Se você fosse um discípulo, qual personalidade você teria? Nós vamos separar alguns personagens bíblicos importantes para descrever como que o comportamento deles, o temperamento deles, sem a presença do Espírito Santo, né, sem estar alinhado com um relacionamento com Deus, pode ser, e o que acontece depois. Porque muitas vezes o que acontece é que você tem um determinado comportamento, um determinado temperamento, mas aplicado para o projeto de Deus, aplicado para uma vida espiritual, ele pode trazer um resultado. Mas o afastamento de Deus também pode trazer outros resultados, e é isso que nós vamos falar. Mas antes de avançar, eu quero só pegar um texto aqui que eu estava lendo ontem, 1 Coríntios 2, 1 Coríntios 3, né? Logo no começo. Que aqui, Feitosa, o Paulo está falando o seguinte: eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhe dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais, porque há ciúmes e brigas entre vocês. Será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? E aí ele vai lá na briga, né? Que ele vai falar que alguns que é de Paulo ou de Apolo, mas que regra é Deus. Mas eu quis pegar esse primeiro texto, porque se você for observar as cartas de Paulo com relação às igrejas, era problema, né? As pessoas brigando, as pessoas discutindo, seja por ciúme, seja porque um queria dizer que estava certo e o outro não, seja porque alguns gostavam que as coisas fossem feitas de uma determinada maneira e outro chegava e queria fazer diferente. Você tem até uma própria discussão de Paulo com Pedro. Então, as discussões nas interações humanas, elas fazem parte da nossa vida, inclusive da vida espiritual, na vida da igreja, e assim vai. Mas a ideia é que, assim como Paulo trouxe isso, olha, tem coisas que vocês ainda são como crianças. Se vocês já tivessem passado desse nível, vocês já poderiam, neste momento, estar tendo uma conversa muito mais avançada espiritualmente. E estar preso a questões carnais, ou seja, temperamental, muitas vezes é o que nos afasta da presença de Deus. Então, o objetivo dessa série é explicar os temperamentos, mostrar exemplos de personagens bíblicos e, a partir disso, começar a trazer orientações práticas de como que Deus consegue transformar aquilo que muitas vezes é um ponto negativo em um ponto positivo. Então, eu vou passar a palavra agora para o meu pai, Feitosa, para ele trazer para você essa ilustração geral dos tipos de temperamentos e quem é o personagem hoje que ele vai revelar para vocês. Vocês já devem ter visto aí pelo título, por exemplo, mas finjam surpresa. E aí vocês vão ter a oportunidade de começar a conhecer cada um desses personagens, cada um desses temperamentos e como que a palavra de Deus pode nos ajudar a transformar as nossas características individuais em um ponto forte no evangelismo, em uma vida espiritual com Deus e, naturalmente, avançando espiritualmente para próximos níveis. Beleza? É contigo, Feitosa. Vamos lá. Primeiramente, eu quero dizer que estou muito feliz de estar de volta aqui, né, gravando esse vídeo para vocês. Mas é o seguinte, você já deu time aí de algo muito importante. O Paulo aí, esse texto aí que você leu, Paulo estava tratando de questões doutrinárias, né, de ensinamentos. E aí a gente deve observar algo muito interessante. E desde esse tempo, né, de Paulo, talvez a gente pode até voltar mais antes de Paulo, que essa questão de você compreender o temperamento não é de hoje. Ele já vem de muito tempo atrás. E essa compreensão que nós devemos ter com relação a temperamento, ela é muito fascinante, né?
E a gente observa que essa questão de temperamento envolve a questão de psicologia e tal, mas ninguém é psicólogo aqui, né? Para a gente entrar nesse detalhe. Mas devemos ter uma expectativa assim muito forte com relação para que nós tenhamos a compreensão com relação ao temperamento, por duas razões. A primeira razão é para que nós saibamos qual é o nosso temperamento, né? Para que nós possamos melhorar nosso temperamento e a outras pessoas precisam entender o comportamento de outras pessoas para que elas possam interagir, né? Digamos, eu tenho meu temperamento colérico, eu sou colérico, aí o colérico é assertivo, é determinado, é impulsivo e é aquele jeito assim, meio apavorado, digamos assim, né? E a pessoa com que ela convive, essa pessoa precisa entender o comportamento, o temperamento dessa pessoa para que aí possa haver uma interação. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que tanta pessoa deve saber qual é o seu temperamento, como as pessoas que vivem ao seu redor também devem entender que há diferentes temperamentos, diferentes personalidades. E aí, quando há o envolvimento dessas duas partes, com certeza as coisas vão melhorar, não é verdade? Mas então, como nós falamos, nós estamos tratando sobre temperamentos. E existem 4 tipos de temperamentos, né? Existem os sanguíneos, melancólicos, fleumáticos e os coléricos. Hoje nós vamos tratar mais do colérico, né? Do colérico. Então, a gente precisa entender qual é a característica de uma pessoa que está enquadrado dentro desse temperamento colérico. Então, uma pessoa temperamento colérico, ela é caracterizada por uma pessoa que tem uma personalidade assertiva, enérgica e dominadora. Ela tem, assim, grande poder de liderar, né? Poder de liderar. São pessoas que têm esse temperamento, elas são frequentemente vistas como líderes naturais, certo? Com uma vontade de ferro e uma capacidade notável de tomar decisões rápidas e eficazes. Então, algumas características de uma pessoa colérica, né? Essas pessoas também, elas são apaixonadas, né? Elas são apaixonadas pelo que faz, elas amam aquilo que faz, elas são ambiciosas e muitas vezes elas são impacientes com a lentidão de alguém ou com a ineficiência, as pessoas que estão ineficazes, né? Então, a gente observa dentro desse contexto que existem algumas personagens bíblicas que se enquadram dentro desse contexto de temperamento colérico. E nós iremos, então, destacar 2 figuras que eles se enquadram bem dentro desse contexto. Agora, interessante que o que nós vamos fazer o que as pessoas podem fazer, essas pessoas que têm um temperamento colérico, elas podem fazer para ela entender o seu comportamento, para que outras pessoas entendam que há pessoas com temperamento diferente, mas interessante que quando envolve a questão da Bíblia, da palavra de Deus, há um poder transformador que vai fazer com que as ações, as atitudes de alguém que se enquadra nesse comportamento, eles podem mudar o foco para algo produtivo, para algo bom. Imagine comigo, se você olha para uma fornalha, e a fornalha é algo que tem a característica de um fogo muito grande, muito forte o fogo, né? Uma fornalha. Se você encostar perto de uma fornalha, você obviamente vai se ferir, vai se queimar nesse sentido. Mas a fornalha ela tem um poder muito grande. Agora imagine que você pegar a fornalha
e com a ferramenta certa, com o argumento certo, você colocar algo nessa fornalha para produzir algo bom. Por exemplo, você coloca tipo ouro, você coloca prata, você coloca bronze, e aí você faz uma escultura dessa fornalha. Então, o que eu quero dizer é que as características de temperamentais, elas podem mudar de foco. Em vez dela ser aquela que as pessoas podem dizer, ah, fulano de tal é assim, é assim, é assim, é assim, é assim. Eu não quero conversa com ela e tal. Mas essa mesma compreensão, quando ela é mudada, e aí entra o poder transformador de Deus, o poder do Espírito Santo, ela transforma as pessoas, essa mesma determinação, essa mesma avidez com que a pessoa colérica usa isso no seu dia a dia e que, de muitas vezes, as pessoas, ao usar essas características, elas vão para o lado errado, quando elas são transformadas pelo poder de Deus, essas pessoas usam essa mesma energia, ela canaliza essas mesmas características que outrora podia ser algo ruim para algo bom. E é isso que nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui. Mas antes eu vou passar a palavra para o Natanael, para ele fazer mais algumas observações, e aí nós iremos, então, citar dois exemplos de pessoas que têm essa característica de colérico e o que foi que a palavra de Deus fez quando essas pessoas se encontraram com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Ok? Muito bom. Então vamos lá, gente. Continuando aqui, né? Excelente explicação, ficou muito claro entender o porquê é tão importante você ter o domínio dessas informações, né? Eu quero só acrescentar dois pontos, que o primeiro, né, Paulo, ele continua falando sobre a sabedoria humana sem valor. Então ele diz assim no verso 18, que ninguém ganhe a si mesmo. Se algum de vocês pensa que é sábio neste mundo, faça-se louco para se tornar sábio. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. E aí ele vai fazer aquele texto conhecido, que ele apanha os sábios na própria astutícia deles, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios e sabe que são pensamentos vãos. O mais importante é entender que cada pessoa dentro do seu temperamento, ele tende a achar que o seu temperamento é o certo. Então, por exemplo, você pegar um colérico, para o colérico, ele é muito assertivo. Então, quando alguém não é assertivo com ele, ele tende a ficar irritado. Por outro lado, você pegar uma pessoa que ela tem um temperamento um pouco mais... vou colocar dentro do fleumático, por exemplo, é uma pessoa que tem uma conexão um pouco mais forte com variações, e ela pensa algo, mas ela reflete, ela gosta de pensar um pouco mais, ela não é que ela não consiga decidir, mas ela se abre mais a possibilidades. Então, por exemplo, o colérico fala, amanhã de manhã eu irei acordar às 7 horas da manhã e eu irei fazer essa atividade. Aí tem uma outra personalidade que fala, amanhã seria legal acordar às 7 horas e fazer essa atividade. Mas ela acorda às 6 horas e fala, eu acho que não vou fazer isso hoje não. Então, para aquela pessoa, é ok, porque no temperamento dela, que influencia nas decisões, ela não tem esse problema com relação a mudar de ideia. Aí eu gosto de dar um exemplo prático, né? Às vezes eu vou correr, isso acontece com feitosa também, né? Às vezes você vai correr e você fala assim, eu vou correr 2 quilômetros. Só que quando você tá no quilômetro 1, você começa a se sentir cansado, você começa a, putz, hoje eu não tô legal. Mas você fala, mas eu disse que eu ia correr 2 quilômetros. Então eu vou correr 2 quilômetros, mesmo que você mude o pace e assim vai. Mas eu quero pontuar isso porque mais na frente ele vai falar que, ora, importa, pois, que todos nós, você nos considere, né, como ministro de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. Além disso, o que requer desses encarregados é que cada um deles seja encontrado fiel. O mais importante aqui é que, como cristão, você tem um testemunho, naturalmente, isso para aqueles que não são, mas também tem... Paulo vai dar muitas dicas sobre isso, né? Apesar de ser o personagem principal aqui, colérico. Ele vai falar sobre suportar os uns outros. De suportar mesmo.
Paulo fala que quando você encontra um que tem uma fé menor que a sua, você tenha paciência com ele. Tenha paciência com os que têm uma fé menor. Então é sempre na questão da tolerância. O que eu quero dizer é que espiritualmente maduro é aquele que, apesar do temperamento te conduzir para uma determinada ação, o espírito te freia. E o contrário também. Se você pegar, por exemplo, Moisés. Moisés, ele tá na lista dos que a gente vai analisar em algum momento? Eu não lembro agora. Tem característica, tem característica. Qual que é a dele? A característica, a gente pode citar dois exemplos básicos de um colérico. A primeira foi quando ele quebrou as tábuas, né? Aham. Quando ele desceu e viu o povo adorando o bezerro, aí ele teve um momento de cólera, né? Ele quebrou, né? Ele quebrou ali aquela Mas de maneira tábua, né? predominante, não é, o dele não é o predominante colérico, né? Não, porque ele é conhecido como ele é um pacificador, né? Ele é calmo, ele é conhecido Perfeito. como uma pessoa calma, mas dentro da característica que ele tinha, ele teve duas atitudes de colérico. Essa, quando ele quebrou a tábua, e a segunda, quando ele matou o egípcio. Legal. Ele matou o egípcio, né? Mas o que eu acho legal compartilhar com o pessoal é de pensar o seguinte: quando Deus aparece, eu sou, e fala com Moisés e fala, vai lá libertar o meu povo, Moisés ele não responde de maneira imediata. Ele fica, não, mas veja bem, mas quem sou eu? Eu não sei falar. Ele apresenta objeções para Deus, mas ele decide ir. Então o que eu quero dizer é que talvez alguns de vocês que estejam ouvindo aqui, vocês falam, poxa, mas eu queria muito fazer alguma coisa para a obra, eu queria muito fazer algumas coisas, mas não, eu sou muito envergonhado, eu sou isso, eu sou aquilo. Então, tem os dois extremos. Quando a pessoa seja mais combativa, em alguns momentos ela precisa de um freio, o Espírito Santo pode fazer isso, ou o contrário. A pessoa ela está num estado mais apático, um estado mais conforme, de boa, e o Espírito Santo vai te colocar para agir. Porque existem momentos que você precisa agir. Existem momentos que você precisa exercer o que fala lá em Gênesis, o domínio. Então a gente vê muito isso em alguns relacionamentos, né? Que o homem, ele é mais apático, a mulher precisa desenvolver uma energia masculina mais forte e aí desequilibra. Porque quem exerce o domínio é a mulher no relacionamento ao invés do homem. E biblicamente falando, o homem, ele é o cabeça, a mulher como a auxiliadora. Então a questão aqui muitas vezes é um cara, e vai ter tem treinamentos que falam sobre isso, né? Perfis comportamentais, dominante, influente, aquela coisa. Isso acontece na igreja também. Tem pastores que eles não têm perfis dominantes. Eles são mais influentes. Tem pastores que são mais conforme. São mais, não, tá tudo bem, tudo mais, etc. E às vezes são características que uma coisa é o pastor mais administrativo, outra coisa é um pastor mais evangelista. Enfim, o que eu quero dizer é que, biblicamente falando, e Paulo vai falar isso também na sua carta aos Coríntios, o corpo com diversas funções, mas também diversas personalidades. E esse temperamento que você tem hoje, ele pode ser utilizado para Deus, por Deus, se espiritualmente você for se desenvolvendo. Porque quanto mais distante você fica da presença de Deus e mais fraco espiritualmente você fica, a sua carne com o seu temperamento vai fazer algumas coisas. Que provavelmente a tendência é ao pecado. Mas você em uma presença com Deus, espiritualmente, o teu temperamento ele tem que te conduzir a frutos. A você trabalhar para o reino, a você exercer o seu domínio. Então, por isso que é importante muitas vezes você parar e pensar assim, peraí, qual é o meu temperamento? Como o meu temperamento ele me afasta de Deus em muitos casos? E como eu posso crescer espiritualmente para que eu possa estar perto de Deus? E lembra, a fé, ela vem pelo ouvir. Se você prestar atenção, a Bíblia ensina que você deve pedir por sabedoria. Mas a Bíblia não fala para você ficar pedindo o tempo todo, aumenta a minha fé, aumenta a minha fé. A fé vem pelo ouvir. Então, quanto mais você ouve a palavra, isso que vocês estão fazendo agora, ouvindo assistindo a um vídeo, ouvindo uma conversa sobre a palavra de Deus, isso aumenta a sua fé. Então, quanto mais forte a sua fé, mais espiritualmente você se fortalece, mais o teu temperamento pode ser impulsionado para ações que o Espírito Santo possa te guiar. Por isso que é importante vocês entenderem essa diferença. Porque tem pessoas que vão falar assim, ó, mas eu sou assim mesmo. Não tem mais o que mudar. Então você está dizendo que a Bíblia
não é verdade que fala na Bíblia que as coisas velhas se passaram, se fez novo, você é uma nova criatura, você foi justificado, agora você tem novas práticas, porque você não consegue mudar o seu temperamento. Carnal, em termos carnais, ele vai sempre estar ali, são características suas, muitas vezes carregadas geneticamente, mas o Espírito Santo que ele faz essa mudança. Uma pessoa que passou a vida toda explosiva, brigando, sem paciência, xingando, com raiva, tem encontro com o evangelho e ela vai se desenvolvendo espiritualmente. E aí é aquela questão: quanto mais próximo de Deus você está, quanto mais espiritualmente forte, a tendência é que você não cometa coisas do passado. Mas se você tem uma pessoa, por mais que ela seja convertida, crê em Deus, e ela não está se limitando espiritualmente, ela tende a ter ações corriqueiras com seu temperamento que conduzem a práticas mais direcionadas ao pecado. Esse é o ponto que eu queria acrescentar. Manda aí, Feitosa. É interessante que o exemplo que nós estamos trabalhando, eu diria que é o exemplo clássico, né? E Paulo é um exemplo eficaz para isso, de transformação, de mudança. Ok? Então, quando Paulo escreve as suas cartas, quando Paulo fala por meio das suas pregações, por meio das suas exortações, ele é um exemplo vivo de transformação, de mudança, de alguém que tinha um comportamento explosivo, de alguém que ele era determinado, que ele era assertivo, né? A gente observa que Paulo tem todas as características de alguém que tem um temperamento colérico, né? Se você fizer, se você olhar a história de Paulo e observar como era que Paulo agia, antes de ser convertido, Paulo era perseguidor da igreja. Ele acreditava fielmente naquilo que ele estava fazendo, era o correto. E ele era zeloso naquilo que fazia. E ele não procrastinava. Ele tinha que fazer, ele ia, ele prendia os cristãos, ele iria atrás, ele fazia aquilo porque ele acreditava naquilo. Mas quando nós observamos toda a trajetória de Paulo, depois daquele encontro que teve com Cristo lá em Damasco, no caminho para Damasco, aí houve uma completa mudança em Paulo. Só que Paulo, ele usou aquelas mesmas características que outrora serviu para fazer o mal, para perseguir, ele foi transformado pelo poder do Espírito Santo e ele usou essas mesmas características que outrora ele tinha em prol do Evangelho. E toda a trajetória de Paulo foi alicerçada dentro dessas características. Ele foi determinado nas pregações, ele foi perseguido, ele foi maltratado, ele foi preso, mas ele tinha essas características de determinação. Então, quando Paulo, antes da sua conversão, que ele era Saulo, né? Ele era conhecido por quê? Por sua perseguição implacável aos cristãos. A sua natureza vigorosa, ela era determinada e ela era evidente, né? No entanto, nós observamos, após a sua experiência transformadora do caminho de Damasco, Paulo faz o quê? Ele canaliza a sua energia e determinação para fazer a obra de Deus, para buscar cumprir aquilo que Deus havia chamado para ele. Então, a gente observa claramente aqui que o poder transformador da palavra de Deus é algo maravilhoso, né? E aí nós precisamos entender quando Paulo fala suas cartas, até falando, você começou falando aí sobre carnais e tal, aquele negócio todo, é porque muitas vezes as pessoas ainda não teve a transformação completa. É por isso que Paulo diz, olha, eu não posso falar para vocês, eu não posso, eu tenho que dar leite para vocês, eu não posso dar comida sólida, porque vocês ainda não foram realmente transformados pelo poder de Deus. E aí ele, na pessoa de exortar essas pessoas, esses irmãos, ele demonstra o grau de transformação que Deus faz na vida da pessoa. Então, o exemplo de Paulo, aqui a gente observa claramente de que os temperamentos, eles não são... Que as pessoas têm temperamento diferente, isso é verdade, mas que o temperamento, ele não é
assim uma objeção para fazer a obra de Deus, para você trabalhar por Deus. Você tem que saber canalizar essas características para fazer aquilo que Deus quer de você. Então, não é o temperamento que vai impedir o que você trabalhe e faça a obra de Deus. Não, é como o poder transformador de Deus vai agir na sua vida de forma com que você canalize isso para o lado daquilo que Deus quer que você faça. Paulo, quando foi encontrado por Jesus naquele local, automaticamente ele canalizou todas aquelas características que ele fazia e que eram terríveis, que eram cruéis, para canalizar, para progredir na obra de Deus, né? Então, nós temos aqui um exemplo clássico do poder do Espírito Santo faz na vida das pessoas. Ou seja, a mesma energia e a mesma determinação que antes era usada para perseguir os cristãos, agora elas foram redirecionadas para construção de igreja, para construção e fundamentação de base doutrinária. Né? A gente observa que quando Paulo se converteu, o Espírito Santo que o alcançou, né? Que o transformou, o Espírito Santo é uma pessoa de Deus e ela faz com que suavize aqueles aspectos negativos que outrora os nossos temperamentos coléricos fazia, transformando esses mesmos temperamentos para algo que agrade a Deus. Ou seja, a impetuosidade de Paulo e a sua intolerância, né, ela foi canalizada. E isso só pode ocorrer com as pessoas com a ajuda do Espírito Santo. Com a ajuda do Espírito Santo. Uma pessoa colérica, ela pode aprender, por meio do Espírito Santo, a controlar a sua impulsividade e usar a sua liderança para o bem, tornando-se um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Né? Então, é um exemplo maravilhoso esse de Paulo, de uma pessoa que tinha características de um colérico, né? Mas que outrora estava sendo usado de forma errada, canalizada para coisas que não eram boas, a partir do poder transformador do Espírito Santo, faz na vida das pessoas. Ele canalizou isso para fazer algo que agradasse a Deus, que agradasse o coração de Deus. Isso é um exemplo muito claro que nós podemos observar aqui na vida de Paulo. Ok? Muito bom, muito bom. E para fechar, meus caros, aqui no verso 17, uma vida conforme o chamado de Deus, Paulo diz: no mais, que cada um ande segundo o que o Senhor lhe concedeu, conforme Deus o chamou. É isto que ordena em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. Então, assim, se você foi chamado por Deus com o seu temperamento, esse temperamento é seu. Não é algo que você vai... eu quero parar de ser assim. Você é assim. E Deus o chamou dessa forma. Agora, Ele quer que você use o seu temperamento para a obra divina. Ele quer que você diminua o aspecto carnal, ou seja, o impulso, sem medidas, para uma vida espiritual. E todo mundo tem um chamado. E esse chamado é como você está. A questão agora é você refletir com relação ao seu temperamento, com relação ao seu comportamento, como que Deus pode utilizar isso. Então, a oração que você tem que fazer, o direcionamento que você tem que buscar, pedindo a intercessão do Espírito Santo é essa. Senhor, por muitos anos eu acreditei que essa fosse uma desvantagem. Mas hoje eu tenho a revelação, eu tenho o conhecimento, eu tenho acesso a essa informação de que isso pode ser usado como parte do seu plano para a minha vida. Então, e em Romanos, né, quando Paulo fala o seguinte, olha, algumas coisas aqui vocês não tinham conhecimento disso. Então, beleza. Chamada bênção da ignorância. Você não tinha conhecimento, mas a partir de agora, vocês têm conhecimento. Então, vocês vão ser cobrados a partir de agora. Então, você que assistiu esse vídeo agora, assistiu essa conversa, até então você tinha essa ignorância de que
Poxa, eu achei que eu tinha que mudar o meu comportamento. E tem pessoas que passam a vida toda sofrendo com isso. Ah, eu não posso mais fazer isso. Não, eu tenho que mudar esse comportamento. Mas eu sou assim. Aí a pessoa fica nesse conflito. Não, eu vou tentar me controlar mais. Não, mas eu sou assim mesmo. Esse sou eu, não vou mudar mais não. Ninguém está dizendo para você mudar o que você é, mas mudar a forma como você usa quem você é. Uma coisa é a pessoa, é o fruto da carne e o fruto do espírito. Então, se você é uma pessoa colérica, que foi esse primeiro personagem que nós observamos, imagine Saulo, o que ele fazia, e Paulo, o que ele fez. É a diferença de estar na carne, no legalismo, na disciplina fortíssima, é isso aqui, pronto. Quando ele tem um encontro com Jesus, ele faz essa mudança, chamada metanoia, uma mudança de direção, que é o que o João fala. Arrependam-se, metanoia, mudem de direção. Então Paulo é um exemplo clássico disso. Ele muda todo o comportamento dele. E muitas pessoas, você vê que... Oi, quer complementar? Não, eu diria o seguinte, a gente tem que observar o seguinte aspecto. Muitas vezes diz assim, fulano, eu não gosto de fulano, porque fulano tem características assim, 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 que é uma característica do colérico, né? E fulano, né? Não quero conversar com fulano, não, que fulano é assim, o bicho é brabo, não sei o que, não sei o que, isso aqui. Aí, como eu falei anteriormente, primeiro você tem que entender a questão de temperamento para que você possa interagir com pessoas dessa natureza, né? Você não pode dizer, existe pessoas no nosso convívio, dentro da família, né? Até entre pai e filhos, né? Filho e pai, e etc. Aí já fulano tem comportamento colérico. Então eu vou dizer, não, eu não quero mais conversa com ele. Não, você tem que entender o comportamento que ele tem para que você possa interagir com ele. E quem tem esse comportamento precisa ter compreensão do seu comportamento para que possa ser moldado. Aí, muitas vezes, as pessoas dizem, eu queria ter o comportamento de fulano, fulano é tão assim, 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 fulano é assim, é calmo, tranquilo e tal, que negócio todo. Então, a gente tem que entender que nós somos humanos. E, como seres humanos, nós somos imperfeitos. E que cada temperamento tem as suas qualidades e cada temperamento tem seus defeitos. Então, enquanto o colérico é determinado, é assertivo, é explosivo, aquele negócio que quer fazer as coisas, existem outros temperamentos e não está nem aí, está tudo numa boa e tudo. Isso é bom? Em alguns aspectos pode até ser, mas para a produção no geral vai ser algo negativo para ele. Então, a gente vai observar, dentro desse contexto do temperamento, que todos os temperamentos têm suas qualidades e todos os temperamentos têm suas desvantagens, né? Têm seus erros, têm suas falhas. O que nós precisamos aprender, e é isso que nós queremos aqui trazer para vocês, não como um expert nesse assunto, mas pelo menos dar uma noção para que vocês pensem, e eu peço até que vocês comentem alguma coisa aí com relação a isso, é que todos os temperamentos têm seus defeitos e têm suas qualidades. O que nós precisamos é canalizar essas características para um bom andamento, para um bom aproveitamento. E essas coisas vão acontecer principalmente quando você permite que o poder do Espírito Santo faça a obra na vida de vocês, de forma com que ele vai dar uma compreensão melhor, vai dar um clareamento melhor e vai lhe capacitar a você canalizar as suas qualidades para a obra de Deus, como também para um contexto geral de tudo aquilo que você vai fazer na sua vida. Maravilha, muito bom. Então, para encerrar, vou usar o que Paulo falou em Filipenses 3. Quanto mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. O que é que isso quer dizer? Que Paulo ele tinha que ficar repetindo várias e várias vezes. Porque o povo é lento? Não. Porque muitas vezes você escuta, mas você não entende 100%. Então isso aqui é um tipo de mensagem para você ficar refletindo várias e várias vezes. Por quê? Talvez nas próximas 24 horas faça um efeito em você. É como se fosse um remédio. Você ficou mais calminho, ficou mais atento. Mas aí a vida vai passando e você volta para fazer as mesmas coisas. Então tem que ficar ouvindo várias e várias vezes.
Ah, Essa última parte aí que tu falou, algo muito interessante que eu entendo da seguinte: a gente, né, como nós já escrevemos um livro falando sobre leis, né? As 7 leis aham, imutáveis do sucesso. E aí, é que você acabou de falar uma lei, que é a lei da pedagogia. Ou seja, qual é a lei da pedagogia? Quando você vê Pedro faz muito isso. Pedro, olha, volto a falar sobre isso porque vocês precisam saber sobre isso. A lei da pedagogia é aquela lei que a gente diz o seguinte: como é que a gente ensina uma criança? Que letra é essa? A. Que letra é essa aqui? B. Que é isso aqui? B. Repetindo várias vezes, para que a criança ela assimile aquelas letras e elas gravem em sua mente. Então, a lei da pedagogia que Paulo usa aqui diz: olha, eu tenho que repetir isso para vocês. Eu vou falar de novo para vocês, que é para vocês gravarem na mente de vocês que é isso que eu quero que vocês aprendam. Pedro também fala sobre isso. Então, há aquela necessidade de que nós falemos várias e várias vezes para que as pessoas tenham essa compreensão. Então, tem que adotar essa lei preciosa, que chama a lei da pedagogia, do ensino, a lei do ensino, né? E você fala: olha, é assim, assim, assim. Ah, não entendi. Ah, eu vou lhe ensinar de novo. É assim, assim, assim. Ah, mas não entendi. Aí vai aí uma sequência interminável de ensinamento, ok? muito bom. Tem uma frase que é da aprendizagem acelerada, que diz: o aluno não aprende nada. Quem aprende é o professor. Porque enquanto você não pegar aquele conhecimento e você começar a passar para frente, você não memoriza tão bem. Então, a sugestão para vocês, complementando o que Feitosa falou da lei da pedagogia: peguem esse conhecimento e vão compartilhar com alguém. Vá falar para ela, anote os tópicos e fala: olha, eu quero compartilhar com você algo que eu assisti num canal ali que eu gosto muito. E explique isso para outra pessoa, porque à medida que você vai explicando para a pessoa, você também está aprendendo. Para a gente ensinar vocês, compartilhar vocês, primeiro que para falar para vocês, a gente precisa ler, precisa separar, precisa escolher. Segundo, que quando a gente fala de novo, a gente está se escutando, nosso cérebro está fazendo as conexões. E isso permite um enraizamento da mensagem. Então não fiquem somente como ouvintes, mas como a própria palavra de Deus diz, mais praticantes da palavra, mas também dos conselhos que a gente está compartilhando com vocês. Eu estou lendo um livro aqui, inclusive foi você que me deu, né? O O Poder do subconsciente. Subconsciente, né? Uhum. É interessante que o livro conta de que o subconsciente ele não toma partido. Ele, ele não toma partido. Exemplo, a consciência manda a mensagem. Se a mensagem for positiva, ele vai trabalhar em cima do positivo, o subconsciente. E ele não dorme, é 24 horas no ar, entendeu? E o consciente mandar uma mensagem negativa, o subconsciente vai trabalhar em cima das mensagens negativas. Então, aquilo que a gente manda para o subconsciente, ele vai trabalhar. Interessante é que o livro diz que o subconsciente não dorme, ele é 24 horas no ar, entendeu? A mensagem que vai chegando, ele vai trabalhando. Se for positiva, ele vai trabalhar no positivo. Eu diria até, se você mandar uma mensagem negativa para o subconsciente, eu creio que o subconsciente não vai fazer nada. Por quê? O que fazer? O cara já está derrotado, o cara já está já se sente derrotado, e vão fazer o quê? Mas quando a gente manda uma mensagem positiva, e a gente tem que ser positivo todo dia, né? Tem que mandar mensagem constante, ó, positivo, vou fazer isso. E há relatos de que pessoas se curam de enfermidades por serem pessoas positivas, né? Mandar mensagem positiva para o subconsciente, e aí ele vai trabalhar em cima dessas mensagens que vocês mandam, porque tudo vem do pensamento. Paulo fala, né? Renovar a vossa mente. Se você tem uma mente retrógrada, você não vai evoluir, você não vai crescer. Mas quando a gente manda a mensagem, renova a mente, principalmente pelo poder de Deus, a nossa vida se transforma, a nossa vida muda, né? Eu achei muito interessante isso, queria compartilhar com vocês esse detalhe aí do livro aí, ele é muito bom, o livro é muito bom mesmo. Muito bom. Beleza, galera. Então esse foi mais um Conversa Bíblica para vocês colocarem em prática.
Próximo vídeo tem mais, a gente continua a nossa conversa. Deixem os comentários de vocês aqui, participem dessa conversa, que esse é o propósito do nosso canal. Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Fui!